Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição do amor divino. Esta obra chama-se Os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 10, Desistir das companhias do mal. O Sutra 43. As companhias do mal certamente devem ser abandonadas por todos os meios necessários. Então, o que é que são estas companhias do mal? Tudo aquilo que seja contrário à busca por Deus, à verdadeira espiritualidade. Tudo aquilo que seja contrário, todas as pessoas que representem algo que seja contrário à pureza, ao crescimento da pureza, à purificação. Então, aqui o que significa é pessoas mundanas. Pessoas mundanas com traços rajásicos, tamásicos, que lutam por orgulho, ganância, luxúria, todas estas coisas. Não é? Aqueles que te semeiam a dúvida, e isto acontece muitas vezes, não é? Às vezes pessoas próximas, elas meio que semeiam a dúvida na tua fé, na tua busca, nas tuas práticas, no teu propósito, e estimulam os outros propósitos mundanos, que é o normal as pessoas terem, etc. Tudo isto são consideradas as pessoas malvadas, do mal. Não é? Pois elas incitam a escuridão, incitam a continuidade da ilusão e a continuidade do sofrimento. Então, devem de ser abandonadas por todos os meios necessários, ou seja, não se deve de olhar a meios para abandonar estas companhias. Um principiante que faz companhia aos perversos perde a sua devoção e desenvolve más qualidades. Ele também chega ao nível de um homem mundano. A mente imita. Obviamente, não é? Estamos a falar de um buscador a sério. Aquele que não tem dúvidas de que o seu tempo, a sua vida, é pela busca de Deus, pela busca da verdade, pela busca de autorrealização, que não tem dúvidas sobre isso. Não é apenas uma curiosidade, ou seja lá o que for. Aquele que quer chegar no final dessa jornada. E é assim, não tem quando um buscador que está na vida mundana, rodeado de pessoas mundanas, acorda
para o trabalho espiritual, sente esse chamado, a primeira reação que ele vai ter é oposição daqueles que o rodeiam. Obviamente, não é? Porque são forças antagónicas. Então, a busca por Deus e a vida mundana, elas se opõem. Agora, atualmente tem muitos exemplos de pessoas que supostamente estão nessa busca por Deus e dão cheias de exemplos de valores mundanos. Mas são pessoas mundanas. Só têm um contexto na forma espiritual, não no conteúdo. Então, quando tu tentas iniciar uma prática séria espiritual, tu vais ter oposição das pessoas que te rodeiam. Porque elas vão se sentir ameaçadas com aquilo. Da mesma forma, a presença delas ameaça as tuas práticas e o sucesso das mesmas, o quanto tu podes aprofundar. Então nós falámos no capítulo anterior, né, sobre buscar a companhia dos homens santos, daqueles que já realizaram a Deus, a glória dessa companhia. Por oposição, a companhia dos mundanos é a mesma coisa, porque a mente imita. Então, se vives com os santos, com aqueles que realizaram a Deus, a mente vai imitar e vai chegar no seu nível. Se vives com os mundanos, a tua devoção, se é que tens alguma, vai morrer ou vais lutar muito duramente para poucos frutos e eventualmente a coisa fica em nada ou fica à forma sem conteúdo. Atualmente, existem desafios que antigamente não tinham, não é? Que é a internet, Instagram, Facebook, as mídias sociais, não é? A televisão, os filmes, que legitimizam, normalizam a violência, o sexo, a luxúria, a ganância, que estimulam os valores de ganância, de dinheiro, riqueza, etc. Tudo isso está sendo normalizado. No meio mundano, a nudez é uma coisa normal, a violência, todas estas coisas estão sendo normalizadas. E está formando a tua percepção de ti mesmo e a tua percepção do mundo, mantendo a tua mente num determinado nível. Mesmo os perfis de pessoas supostamente, não é, espirituais, pela sua postura e sua conduta, elas refletem valores mundanos de vaidade, de superficialidade, enfim, nem vale a pena entrar no mérito. Então o desafio é maior, porque não é só no meio onde tu estás, mas agora com a internet e todas as pessoas às quais tens acesso e que têm acesso a ti. E tudo isso são influências que transformam a tua realidade, a tua mente e abrem ou fecham o caminho para o divino, pois estimulam tudo aquilo que é contrário à elevação espiritual. A má companhia é o principal obstáculo à devoção, não é? Eu vejo isso muito de perto, às vezes, ou especialmente familiares, que por apego, não é, ao seu filho ou filha, ou seja lá o que for, ou marido ou esposa, não importa, não é? É uma coisa. Plantam sementinhas do mal, não é? Tipo de dúvida, questionando, etc., porque é saudável questionar. É claro que é saudável questionar, mas quem está num caminho de devoção, Deus é a única realidade. Não tem como questionar. Se tiver como questionar, então é porque ainda não é, não é? Então, e muitas vezes, não é? Pessoas queridas, pessoas que são relevantes na vida do buscador, acabam por trazer as sementinhas da dúvida que depois quando vem o inverno, não é? Quando as coisas complicam, quando o caminho fica difícil, essas sementes que foram plantadas crescem assim, explodem, tornam-se árvores gigantescas que bloqueiam até a passagem da luz do sol. Então, essas companhias devem de ser abandonadas por todos os meios, diz este sutra, e muito bem.
Na companhia do perverso, desenvolve-se a imoralidade, a licenciosidade, ou seja, viver sem regras, sem disciplina. Os hábitos viciosos, a voluptuosidade, a sensualidade, a hipocrisia, a arrogância. Então, isto é um meio comum, que hoje em dia se chama de comum. Mas para aquele que trilha o caminho para Deus, é o que trilha o caminho da santidade. Para esse, todas estas coisas vão apenas, não só estimular o que ele já tem, natural, aquilo que ele está a tentar purificar, quanto trazer mais ainda coisas novas, do mesmo nível de valores, então vai pesar ainda mais para o seu lado. Até vou repetir este ponto. Na companhia do perverso, desenvolve-se a imoralidade, a licenciosidade, portanto, sem regras, sem disciplina nenhuma, os hábitos viciosos, a voluptuosidade, a sensualidade, a hipocrisia, a arrogância, o orgulho, o ciúme, a inveja, a cobiça, a ganância, todas essas coisas. Porque isso são os valores da vida mundana, não é? A má companhia destrói todas as virtudes, com pureza, veracidade e compaixão. A mente imita, e aquilo que está sendo exposta tende a imitar. E são duas forças que se opõem. Não tem jeito, não tem como contornar isso. Se a localidade, a comida, o ambiente, a vocação, forma de adoração, tópicos de discussão, livros que você lê são sáttvicos, você crescerá em espiritualidade e virtude. Se forem rajásicos ou tamásicos, você desenvolverá traços malignos. Não é? Significa que todo o teu ambiente conta, porque tudo é comida no final das contas. Aquilo que tu vês, com quem estás, com quem partilhas a tua vida, com quem partilhas o teu espaço mental, tudo isso influi. Se estás com os santos, aqueles que realizaram a Deus, os iluminados, a tua mente irá imitar e se levar até eles. Se estás com os mundanos, que são chamados aqui os perversos, ou os pseudo-espirituais, a mesma coisa. Acho que esse ainda é um pouquinho pior, essa última categoria, porque eles dão um exemplo de espiritualidade que é apenas na forma, o conteúdo é mundano. Alguns dizem, porque devemos evitar as más companhias? Deus não está lá também? Porque devemos ver o mal em qualquer lugar? Não veremos apenas o bem? Não deveríamos ver Deus no mal também? Eu já ouvi tanta vez isto, não é? Porque afinal é lá que Deus é necessário, não é? No meio daquelas pessoas. Por isso eu tenho que lá estar, para levar Deus lá. Se as pessoas não estão à procura de Deus, e enquanto tu quiseres lá estar, tu também não. Na realidade, a realidade é essa, não é? E para quem busca chegar a Deus, parte, obviamente, de uma condição mundana, que é uma condição espiritualmente frágil. E para consertar isso, tem que purificar todos os traços mundanos que estão lá. Ao mesmo tempo que fortalece a sua devoção e foco em Deus. Se continua trazendo alimento contrário e em maiores quantidades, o seu equilíbrio já é ténue. Muito mais características mundanas, muito poucas espirituais. Então ele precisa de proteger aquelas e alimentá-las e se abstrair das mundanas. Essa é a ciência. E normalmente quando existem muito apegos ao que é mundano, as pessoas vêm com este tipo de colocações. Mas um buscador que ainda não se estabeleceu na realização de Deus,
não tem condições de ver isso. Não tem. E será grandemente influenciado. E enquanto os teus traços mundanos forem muito fortes e partilhares dos dois mundos, agora homens santos, seres iluminados e etc., depois pessoas mundanas, quer dizer, se já existe um desequilíbrio aí, das duas uma, ou vai morrer a tua busca espiritual, nem que seja no conteúdo, até pode ficar na forma, mas o conteúdo vai embora, ou eventualmente essa quebra de tensão vai quebrar para algum lado. Elas não coexistem. E é assim, não coexistem para os dois lados. Não coexistem para os dois lados. Se a tua vibração começa a subir, se começas a ter uma disciplina espiritual mais forte, vais ser bombardeada à tua volta, porque estás a incomodar. Não só estás a ser incomodado, estás a incomodar também. Apenas um sábio está acima do bem e do mal. Só ele vê o bem no mal também. Para ele não há bem nem mal. Apenas ele não será afetado pelo mal. O sábio, aquele que já realizou a Deus. Não é o que sabe muito. É o que sabe o que é real, é o que sabe o que é Deus. Esse é o sábio. Apenas esse não será afetado. Todos os outros serão. E eu também, né, existe também a colocação de, mas é lá que eles precisam, então eu estou lá para levar Deus e a espiritualidade a eles. Já ouvi inclusive falar, mas os meus pais, por exemplo, precisam tanto de um exemplo espiritual e etc. Quando na realidade eles só estão lá para usufruir dos bens e do conforto, né, que eles favorecem e não tem a ver com mais nada. Então existem muitos argumentos quando existe a necessidade de preservar os apegos e todos os hábitos mundanos. Para aquele que realmente está numa jornada de elevação a Deus, tudo isso deve ser abandonado. Se não faz sentido para ti, já tens aí a tua resposta. Não é? Porque é tudo uma questão de propósito. Dizer tudo de fato é Brahman, quando está no meio a tentações, todos os objetos que estimulem paixões inferiores devem de ser impiedosamente evitados. Não é? Também é algo que eu já ouvi bastante. Mas tudo é Brahman. Tudo é ilusão, não faz diferença nenhuma estar aqui, estar no meio de numa caverna, numa montanha, estar num ashram, é tudo igual, não faz diferença nenhuma. E normalmente estas palavras saem da boca daqueles, não é, que estão no meio às tentações, cheios de apegos, trabalhando por uma vidinha comum, não é, e tenho acompanhado ao longo dos anos e a mesma coisa, não é? Aquilo que evolui é normalmente só o orgulho e o achar que sabe mais. De resto, tudo igual. Tudo igual. E quando cresce o orgulho, não é sinal de evolução espiritual. Esta instrução sublime só deve ser passada ao aspirante que é dotado de absoluta pureza moral, discernimento, desapego e está livre de desejos por prazeres sensuais. Esta instrução, estes sutras de Narada, né, só devem ser passados a este excelso ser. Agora, isso quer dizer que não deve ser passado para mais ninguém? Não. Bom, para ter contato com estes sutras, algum mérito deve ter. E não necessariamente vai estar já no fim da tua jornada. Pode estar no início, no meio do mundano e etc.
Mas o que isto quer dizer é, estes sutras não vão dar fruto. Estes ensinamentos e estas práticas não vão dar fruto enquanto não é dotado de absoluta pureza moral, discernimento, desapego e está livre de desejos por prazeres sensuais. Então, um dos direcionamentos daquele que busca a Deus é trabalhar a sua purificação. Ele precisa de se abstrair completamente das impurezas para que ele possa limpar as suas. Porque se ele é exposto constantemente a todo tipo de impurezas, só aumenta o seu próprio estoque. E as suas práticas não terão força para mudar o eixo do equilíbrio. Sutra 44. Então, no 43 diz que as companhias do mal devem ser abandonadas por todos os meios necessários. Sutra 44 fala porque é causa da luxúria, raiva, ilusão, perda de memória, perda de intelecto e ruína total. Essas pessoas vão trazer vão aumentar todos estes traços mundanos, não é? Vão obscurecer a tua mente, o teu intelecto e não terás condições mais. É ruína total. Então, vamos aos pontos. Memória e intelecto falados neste sutra referem-se à meditação e à razão pura ou discriminação, respectivamente. Quem tenta começar uma prática espiritual na sua casa sabe perfeitamente que é difícil. É difícil. Mas está lá no meio, está a lutar, não é? Faz parte. Aqueles que já se elevaram um pouco, não é? Um ambiente mundano é o suficiente para acabar com a sua prática. Por várias razões, não é só por causa da atmosfera, mas por causa dos hábitos, por causa da partilha dos sanskaras. As mentes entrelaçam-se e partilham. Agora, o buscador, aquele que busca a Deus pode dizer, então eu vou partilhar também a minha busca por Deus. Não, isso está tão pequenino, tão frágil em ti, que não, tu vais perder as sementes que tens. Normalmente é isso que acontece, 99,9% das vezes. E mesmo a questão da discriminação, não é? Entre o que é ideal, entre o que é adequado à tua busca por Deus e o que não é. Portanto, sem isso, é ruína total. Sem a meditação como processo de purificação e sem discriminação, é ruína total. Até, lembrando agora, né? Uma das coisas mais importantes que tem é a disciplina. E sem disciplina, né? Pessoas mundanas normalmente não têm disciplina. E quando são disciplinadas é para valores mundanos, para objetivos mundanos. Então, só isso já é suficiente para... É tipo tentar derrubar um tsunami. Pessoas de mentalidade mundana podem falar sobre experiências prazerosas e objetos atraentes vistos por elas. Um iniciante ou mesmo uma alma avançada que não alcançou a autorrealização, que não está enraizada na convicção da natureza totalmente ilusória do mundo, ficará impressionada com tais experiências e poderá sentir o desejo de apreciá-las. Isto é o que acontece, não é? Estimula a cobiça, estimula a ganância, estimula a paixão, estimula a luxúria, estimula a gula, estimula tudo o que é contrário. E por todo o lado, por tudo o que é visual hoje em dia, nas cidades, os outdoors, a TV, internet, redes sociais, todas essas coisas.
Trazem-te sempre um feedback da normalização dos valores mundanos, do explorar, do normalizar a sexualidade, a luxúria, todas essas coisas. Violência, muita violência. Normalizar. Já não há choque sequer, tão normal que está. Isso significa que houve profundas transformações na mente das pessoas. Se a mente se desviar, mesmo que um pouco do seu objetivo, por falta de desapego e vigilância, ela cairá cada vez mais como uma bola que cai no primeiro degrau da escada. Então, mesmo que já tenhas avançado um pouco, já estejas a trabalhar faz tempo, nas condições ideais, se te distrais e começas a contemplar coisas mundanas, é o suficiente para te fazer cair. E depois é uma queda que se vai sucedendo. Portanto, este exemplo da bola que cai no primeiro degrau da parte de cima das escadas e vai caindo degrau após degrau, é exatamente isso que acontece. Então, esses esforços não se devem relaxar. Não se deve contemplar nada além de Deus. E muitas vezes é por falta de desapego e vigilância. É muito interessante isso. Estes pontos são muito bons. Porque o apego, né, a falta de apego, muitas vezes o buscador não leva tão a sério a necessidade do desapego. Ele conserva as coisinhas de estimação. E depois essas coisinhas vão quebrá-lo mais na frente. Especialmente quando ele não estiver vigilante. Quando a mente está relax, começa a contemplar, a voltar para as suas antigas tendências. Devagarinho, depois parece que não é nada. Só olhei um pouquinho, só vi não sei o quê. Não tem mal nenhum. Até que a coisa ganha corpo e bum, aí já era. Triplo é o portal para o inferno, o que é destrutivo do self. A luxúria, ira e ganância. Que o homem renuncie a todos esses três. Esta é uma passagem do Gita. Não é? Sutra 45. Embora eles, as tendências malignas, a luxúria, a raiva, a ganância, orgulho, cobiça, todas essas coisas, não é? Surjam apenas na forma de ondulações no início, eles se tornam como o oceano como resultado de más companhias. Então essas tendências que podem estar pequeninas, não é? Elas tornam-se gigantes pelo resultado dessas companhias mundanas. E depois se tornarem como o oceano significa que és engolido por algo que se torna avassalador e sucumbes a todos esses valores mundanos. Portanto, um aspirante deve estar sempre vigilante e evitar impiedosamente as más companhias. Impiedosamente. Não é o tolerar, é evitar impiedosamente. Esses traços malignos são mais fáceis de resolver na forma de ondulações, mas como o oceano é muito difícil, com certeza absoluta. E apenas quem luta durante o tempo suficiente percebe isso na prática. Então, evitar as más companhias a todo o custo, rodear-se das excelsas companhias, é o ideal. É o ideal. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva